A partir de agora, Movidos pela Graça, um programa da Igreja Batista Nova Aliança. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 9, está escrito. Acompanhe na tela. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mas me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Meu amado irmão, meu amado amigo, telespectador da poderosa palavra de Deus, olha o que Cristo diz aqui ao apóstolo Paulo quando ele ora 3 vezes, para que Cristo tire dele aquele espinho na sua carne, no qual ele declara que é mensageiro de Satanás para esbofeteá-lo. E a resposta de Cristo foi a Paulo: a minha graça te basta. Olha só, quando ele ouviu isso do Senhor, a minha graça te basta, ele entendeu, Paulo, que a graça de Deus, ela é suficiente para salvar o homem, que a graça de Deus é suficiente para santificar o homem, fortalecê-lo, abençoá-lo e capacitá-lo para a obra do Senhor. Amém? E neste contexto aqui, quando Cristo ele diz: a minha graça te basta, ele quer que entendamos que a graça de Deus é a influência de Deus para que sejamos fortalecidos. Então Paulo, quando ouve aquilo de Cristo, a minha graça te basta, ele recebeu esta revelação no seu espírito, que esta graça, esse favor de Deus o salvou, estava o santificando, fortalecendo, abençoando e o capacitando para a obra que Deus o chamou. Então Cristo ele disse: porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Paulo entendeu, querido, esta revelação vindo do céu. E lá em Isaías capítulo 40, versículo 29, olha como a graça de Deus funciona. A Bíblia diz que ele faz forte, alcançado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Então, se você está cansado, a graça de Deus, ela te fortalece. Se você não tem nenhum vigor, ele multiplica, meu irmão, o vigor na tua vida. Então isso chama-se graça fortalecedora vindo do Pai. Então Paulo, ele recebe esta revelação de Cristo e ele declara em 2 Coríntios 12, versículo 9, parte B: de boa vontade, pois, mas me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Aleluia. Querido, se gloriar nas fraquezas não é viver caindo e andando no pecado, não, de forma alguma. Mas, querido, se gloriar nas fraquezas é declarar aquilo que diz 2 Coríntios capítulo 3, versículo 5: mas toda suficiência vem de Deus, ou seja, toda a provisão, toda a graça vem de Cristo Jesus. Por isso Efésios capítulo 6, versículo 10 nos ensina a nos fortalecermos no Senhor e na força do seu poder. O poder de Deus está disponível para mim e para você. A força de Deus também, querido. Isso é graça, isso é favor de Deus para as nossas vidas. Então a graça de Deus, meu irmão, ela é abundante
e a graça de Deus, ela é fortalecedora. Amém? Lá em Efésios capítulo 3, versículo 20, diz assim: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder opera em nós. Então esse texto aqui de Efésios 3:20 nos mostra duas maneiras de Deus nos abençoar: por palavras e até por pensamentos, queridos. Sabe por quê? Porque lá em 1 Coríntios 6:17 diz: mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Então, quando você nasce de novo, meu irmão, a vida de Deus, a natureza de Deus passa a habitar em você, porque a Bíblia diz que nós fomos criados em Cristo Jesus para as boas obras. As boas obras, querido, é pregar o Evangelho, é curar os enfermos, é expulsar demônios. Amém? Romanos capítulo 8, versículo 11 diz assim: se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito que em vós habita. Esse texto é poderoso. Romanos 8, versículo 11 está dizendo: olha, o Espírito Santo de Deus, se o Espírito de Deus que ressuscitou Jesus lá dentre os mortos habita dentro de mim, dentro de você, esse mesmo Espírito que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, ele vai vivificar, ele vai vitalizar, ele vai restaurar o teu corpo mortal. Ou seja, é o Espírito Santo de Deus. Ele é maior do que qualquer fraqueza, maior do que qualquer problema e adversidade. Ele habita dentro de nós e ele nos vivifica, e ele nos vitaliza, e ele nos fortalece, porque pela graça de Deus, querido, nós recebemos o Espírito Santo de Deus para nos conduzir e para nos direcionar, e isso chama-se presente de Deus, chamado graça. Então a graça de Deus, ela é fortalecedora. Por isso 2 Pedro capítulo 3, versículo 18 diz assim: antes crescei. É desejo de Deus que eu e você cresçamos, meu irmão. Aonde, pastor? Na graça, no favor, no poder de Deus e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Amém. Meu amado irmão, a graça de Deus, ela está disponível a todos os homens, conforme diz Tito capítulo 2, versículo 11. Ela se manifestou salvadora a todos os homens. E tudo que você necessita, você que me assiste nesse momento, é da graça de Deus, é do favor de Deus. E para isso, querido, você tem que abrir o seu coração para o Evangelho, para a palavra de Deus. Deixe essa palavra, querido, ser recebida na tua alma, no teu coração, no nome de Jesus, porque ela vai produzir o que você acabou de ouvir. Amém? Nós vamos ficando por aqui. Essa é a pequena reflexão da palavra de Deus. Que Ele te abençoe tremendamente a cada dia com a sua graça, em nome de Jesus. E nunca se esqueça, somos movidos pela graça. Você ouviu a palavra de Deus para o seu coração. Movidos pela graça, um oferecimento da Igreja Batista de segunda a sexta, do 12h45 às 13h, aqui na TV Ágape, canal 40. Oh, que tremenda graça!